Olá, alunos. Eu sou o professor Tiago Mendonça, de Educação Física, e essa é a nossa primeira aula à distância. Infelizmente, né? Queria estar aí perto de vocês. Bom, nossa primeira aula é sobre atletismo, né? E o que é atletismo? Atletismo é um esporte muito que tem origens muito antigas. E ele é um esporte composto por várias provas, né? Provas de corrida, provas de arremesso, provas de lançamento e provas de salto, né? Por exemplo, salto em distância, salto triplo, salto com vara, arremesso do peso, lançamento do dardo, corridas como 100 metros rasos, 200, 400 metros rasos, e o atletismo ele tem uma história bem interessante, porque ele tem relação com a origem do homem, com a origem da humanidade. É interessante também porque o atletismo é a única modalidade que está presente nas Olimpíadas desde a primeira Olimpíada, né? E mais pra frente eu vou explicar também como é que surgiram as Olimpíadas. E como é que o atletismo tem relação com a história do ser humano? Bom, o ser humano, lá no início da sua história, ele precisava correr, saltar, lançar e arremessar para sobreviver. De que forma? Bom, ele precisava andar grandes distâncias em busca de alimento, correr por longos períodos, saltar obstáculos ali na floresta, às vezes um tronco derrubado, um tronco caído, uma pedra. Ele precisava também arremessar paus e pedras para caçar, né? Precisava rastejar, como eu disse, saltar alguns obstáculos, né? Então ele precisava saltar alto ou saltar em distância, saltar de grandes alturas. Então, todas essas habilidades, elas eram necessárias para a sobrevivência do homem. Depois, o homem, né, com o passar do tempo, ele se organizou em tribos, em grupos de pessoas, que passaram não mais se deslocar para tão longe para conseguir seu alimento. Eles começaram a dominar alguns plantios, né? Dominar a agricultura, passaram a se estabelecer num lugar só então para poder plantar e garantir o seu alimento. Mas mesmo assim, ele ainda precisava das habilidades de correr, saltar, lançar e arremessar para batalhas, confrontos. Por quê? Porque as tribos lutavam umas contra as outras para garantir o melhor local, se estabelecendo o melhor local. Um local onde tenha terra boa e bastante água, né? E aí, passado mais um tempo, essas tribos começaram a se tornar vilas, vilarejos e depois começaram a se tornar cidades e grandes civilizações, grandes cidades. E aí, com esse processo, né, de crescimento da tribo para a vila, para a cidade, as tribos e os grupos de pessoas passaram a ter menos combate entre eles. Ainda existia, né, a guerra, o combate, mas não tanto quanto antes. E a partir desse momento, eles passaram então a utilizar as habilidades de correr, saltar, lançar e arremessar para fazer grandes celebrações. Celebrar uma boa colheita, celebrar o nascimento de alguém, né? Ou celebrações mesmo, festas. Então, eles passaram a utilizar essas habilidades para isso. E na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos
surgem com esse intuito de celebração. Então, os Jogos Olímpicos surgem com esse intuito, e aí naquela festa ali, que era os Jogos Olímpicos, os gregos criaram algumas provas, entre elas, provas de saltar, correr, lançar e arremessar, que são as provas que deram origem às provas que a gente tem dentro do atletismo hoje, certo? Eu creio que todos vocês já tenham ouvido falar sobre atletismo. Se vocês não estão lembrados, dá uma pesquisada no YouTube, escreve lá atletismo e vocês vão conferir algumas provas que são pertencentes a esse esporte, ok? Vou passar uma atividade, um questionário sobre o que eu falei aqui na aula, para vocês memorizarem aí na cabecinha de vocês essa aula. E na próxima aula eu vou contar a história do atletismo a partir dos primeiros Jogos Olímpicos até a atualidade, ok? Bom estudo para vocês, se cuidem, fiquem em casa. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.